Mas eu tô Esquece. gravando, tá? Eu tô gravando. Então hoje eu vou tentar falar o mais rápido possível, mesmo para fechar esses transtornos, né, do adulto, tá? E semana que vem já vou entrar com psicofármaco e drogas de abuso, tá? Tá, então aquilo que eu te pedi acho que foi ontem ou mais cedo, depois você fala no final se der tempo. O que que é? Me lembra? Tá lembrado, É o que que é? Me lembra o que que é? Lucas? Oi. Oi. É o que Ai, que tô é que te você me perdendo. pediu? Tá falhando a sua voz. Eu tô te ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tô. Eu Esse é o não. local, a internet dela. O que que é que ela me pediu? Não sei. Vocês lembram? Não, eu pedi foi você no particular, no privado. Eu te mandei uma mensagem, depois você ficou de dar uma conclusão para a turma toda. Quem tá falando? A Valkyria, Tá né? lembrado? É a Valquíria, Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Deixa eu até ver aqui. tá? Pode dar essa conclusão no final, que eu acho que vai servir a todo mundo. Hum. Valquíria, repete aí que não ouvi, não. Você ficou igual Robocop. Não, eu entendi, eu entendi. Eu vou te responder isso com esse transtorno aqui, ô Valkyria. Primeira coisa, antes de falar do transtorno, né? A gente tem que falar do mecanismo de medo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender e nunca esquecer é que o medo ele é natural e necessário para a sobrevivência humana, tá bom? Então nós temos aí níveis de medo, tá, gente? Então nós temos níveis aí que vão variar e vão gerar aí, né, ao mesmo tempo também como é que eu vou falar isso? Vão gerar comportamentos, né, diferenciados, conforme o quê? Conforme o, o nível onde que se está, tá? E aí alguns transtornos, eles se apresentam a partir do momento em que há o quê? Uma desfunção desse mecanismo natural e necessário que é o mecanismo do medo, tá bom? O primeiro nível de medo, gente, chama-se prudência, né? O que que é prudência? Olha, vamos supor o seguinte, nós estamos tendo aula lá naquela sala lá em cima, que fica de frente para a porta da escola, né? Aí, qual que seria a forma mais rápida de eu chegar na porta da escola? Gritando na janela. Exatamente, pulando a janela, né? Mas por que que eu não pulo a janela? Porque ela é alta. E eu posso machucar, não é? Uhum. Exatamente. Então, isso aí chama-se prudência, né? E isso faz parte do medo. Vocês sabiam disso? Não, Então, eu não. esse é o primeiro, faz parte do mecanismo de medo, tá? Então, isso é extremamente necessário para a nossa sobrevivência. Porque se você for olhar assim, é mais fácil, mais rápido que eu ir lá e pular a janela. Aquela janela aí tem o quê? Uns 6 metros? Uns 5 metros? Mais ou menos? Né? Então, a probabilidade de eu me pôr em risco, de eu machucar, né? Dependendo de como eu cair, poder até morrer, né? Minha existência ir para, né? para as cucuias, né? Eu sou prudente e não pulo a janela. Eu dou toda a volta por baixo, né? E aí chego em segurança aonde eu preciso chegar, né? Então, o nome disso é prudência, né? E faz parte do mecanismo de medo, tá? Logo em seguida, depois da prudência, nós temos o segundo nível, né? Que é o nível de alarme, né? O que que é o alarme? O alarme, ele
ele te deixa mais em alerta sobre uma possibilidade, né? Mas não chega a ser uma ansiedade, porque a ansiedade é depois do alarme. Mas, por exemplo, quando você fica assustado, né? Alguém brinca, que se assusta, todos os seus sentidos eles ficam mais aguçados, né? Então você fica ali no estado de alarme, tá bom? Sabe aquela sensação depois do susto? Que você Dá presta... vontade de chorar. Não, mas que você presta atenção em tudo, tudo que acontece é que você olha, sabe? Não é assim? Você está distraído, normal, tal. Vem alguém e te assusta. Depois desse susto, tudo à sua volta, aí você está em alerta, né? Tudo à sua volta você começa a prestar um pouco mais atenção, né? Você dá aquela acordada assim e você começa a olhar tudo à sua volta. Então esse é o estado de alerta, tá bom? Entenderam? Mas por que que, no meu caso, Hum. dependendo o susto, a forma, eu dou a crise de choro, Lucas. Me dói. Não, O aí susto me dói. você pode ter aí depende do SUS, depende do que do como é que foi, né? Do que aconteceu, o que passou na sua cabeça aí, porque aí Seria pode uma ser, reação de defesa do corpo dela, não. pode ser uma coisa acima aí, né? Dependendo do susto, né? Forma de Entrar, defesa do corpo dela. porque é uma reação dependendo aí, pode não ser um estado de alarme, né? Pode subir aí para uma ansiedade, até mesmo pânico, né? Um susto, em suma, não chega no terror, não. Tá? O terror é o nível máximo do meio. Mas vamos falar, às vezes, né? O que te toca pode estar emparelhado com alguma coisa, uma lembrança, algo, né? Que te Ah, leva a tá. a essa reação do choro, né? Do desespero, né? Da tristeza, alguma coisa ele pode estar emparelhado também. Há várias Entendi. possibilidades, tá? Mas aí, em suma, depois desse susto que você tem, né, normal, você começa aí a ter, prestar mais atenção à sua volta, o que acontece, etc. Tal. E aí, esse é um estado, né, extremamente normal, né, quando a gente se assusta, a gente olha mais para os lados da gente. Já notaram isso? Depois, até você se acalmar, tudo que acontece, você está de olho olhando, né? Entendi. Sabe essa reação? Não é normal? Todo mundo passou por isso já, né, gente? É o tal do Já que você acontece desconfiado. disso. É como se você se desconfie de tudo, olha por tudo, né? Então Uhum. esse é o estado de alarme, tá bom? Então, subindo um pouco mais aí a escala do medo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aí o estado, esse aí todo mundo conhece, que é o estado de ansiedade, né? A ansiedade faz parte do medo, tá? E ela também é necessária para a sobrevivência em certas situações. Por exemplo, né, o motivo, né, para ter ansiedade. Vamos supor que todo mundo está na escola, na sala de aula. Aí viram e falam assim: a gente tem gente andando na rua e dando tiro nas pessoas, aleatoriamente, perto do polo esportivo. Ninguém consegue achar quem que é. Parece que o negócio está meio escondido e as pessoas estão passando, estão levando tiro, né? Automaticamente, qual é a reação de vocês que estão do lado da escola de enfermagem? Vocês Medo come... e ansiedade. Não, aí é porque a ansiedade faz parte do medo, né? Vocês vão ter uma preocupação por algo futuro que pode vir a acontecer ou não. Mas Hum. nessa situação, seria aí o quê? Um nível de ansiedade que fosse aceitável, porque você tem uma causa, um porquê de ter essa ansiedade, né? Vamos supor lá, tem um circo ali do lado da escola, né? Aí o circo vira e fala: Ih, o leão do circo fugiu, né? Nem pode ter mais animal em circo, estou dando um exemplo hipotético. Para a gente que está aqui ali do lado, né? A gente já começa a se preocupar, né? O que é preocupar? Ocupar previamente seus pensamentos, pensando nas possibilidades, a fim de que? De uma real
ameaça, né? Porque você sai ali andando, vem um leão, te morde e come, né? Então, esse estado de ansiedade é um estado normal, tá? Que faz parte do medo, tá? Primeiro eu tô falando das Ô, normalidades, Lucas, depois eu vou falar dos Lucas, transtornos. Oi. nessa ponta, nessa questão assim de, igual você acabou de dizer aí, a pessoa está com ansiedade ou com a prudência, a questão toda, o limite seria que ele sentiu no momento que passou? Não consegui te entender. Você pode escrever para mim, ô Valquíria? Tá, eu vou escrever, Kelly, o assunto tá horrível hoje. Eu não estou conseguindo ouvir o que você falou. Enquanto você escreve, eu vou explicar o próximo passo, Viu? o próximo passo do medo, tá? Que é o seguinte: depois do medo, da ansiedade, você vai ter um estado que é o estado de pânico, né? O que o pânico é, né? Ele faz parte do medo, tá? E ele vai fazer o quê? Ele vai preparar o seu corpo para uma sobrevivência, tá? Seja sua, seja de alguém que você goste, tá? Um exemplo, tá? Uma mãe, às vezes, está lá e um filho cai no buraco, cai no rio, né? Você já deve ter ouvido essas histórias, né? Aí a mulher vira e fala, eu tirei força de não sei onde, né? E peguei o menino, senão ele ia cair e ia perder meu filho, né? Vocês já ouviram as histórias assim, não já? Ah, aconteceu não sei o quê, no meio do desespero, eu não sei de onde é que eu arrumei força, peguei, levantei, fiz isso, fiz aquilo, outro, uma coisa descomunal, né? Fora do normal, né? Isso aí é o quê? É uma reação de pânico, tá? Então, o que que é? Quais são os sintomas? O que que seu corpo prepara, né? Ele vai bater mais rápido o coração, para quê? Para oxigenar mais os seus músculos, né? Ele te prepara aí para correr ou fazer uma. Não, minha garganta tá ruim. Para correr ou fazer aí um esforço físico além do normal, tá? Deixa eu ver, Valquíria. O limite normal do medo seria o instante que a pessoa sentiu. Então, no caso aí, o que é o normal do medo, tá, Valquíria? O normal do medo é ter uma causa que provoque essa situação, tá? Por exemplo, a pessoa está caindo, nada, cai no buraco, está caindo numa ribanceira, e aí arruma uma força danada para conseguir segurar ali e subir, né? Ou enganchar em algum lugar, isso é o quê? É um estado de pânico, né? Já seu corpo se prepara, né? Então todos os sintomas aí que nós vamos ter, por exemplo, sudorese, para que serve a sudorese, né? Já para resfriar o corpo. Então o estado de pânico ele prepara o corpo para uma possível situação de sobrevivência e necessidade. Então, e tudo tem um porquê, né? Ataque cardíaco, né? O coração bater mais rápido é para oxigenar mais os músculos para você, o que aumenta a sua força, aumenta a sua resistência, né? Você tem uma sudorese aí, para quê? Se você for fazer algum exercício, alguma coisa, né, física forte, naquele momento que tem que ser muito rápido, o suor já prepara para quê? Para resfriar o seu corpo, tá? Então, esses sintomas, né, que nós vamos falar daqui a pouco de um transtorno, na verdade, eles são sintomas do pânico, que são para a sobrevivência do ser humano naquela situação, tá bom? E aí, nós temos o último estado, tá, do medo, acima do pânico, que é o terror, tá? O que é o terror? O terror é quando você está, né? É, emi- é, a
a possibilidade aí, né, da sua eliminação, né, a sua morte, em suma, ela está evidente, né, para você. Então, muitas das vezes você chega a perder a racionalidade e age por instinto para quê? Para sobreviver, tá? E aí é aquele famoso luto ou fuga, no qual a pessoa não pensa muito bem, ela age, mas age num extremo, com extrema, como é que eu falo isso? Com extrema ação rápida mesmo, sem pensar muito bem, né? Com extrema irracionalidade, falei, lembrei a palavra. Para quê? Para sobreviver. Geralmente fuga, tá? Mas se não puder fugir, luta, né? E aí entra essa coisa aí mesmo de perder a consciência quase, né? E agir ali como uma forma máxima da sua sobrevivência, pois a sua morte ela é iminente. Então vocês têm a sua eliminação como um sujeito, ele está eminente, tá? Por exemplo, você está Ô, de Lu, frente com o leão e ele está vindo para o desculpa seu lado. atrapalhar. Você entra em terror. Oi, pois não. Desculpa atrapalhar, a Valquíria pediu para avisar que tá difícil para ela poder escrever e o áudio não tá pegando, que assim que ela puder, ela questiona o que ela não entender. Não, beleza, tranquilo. Pode mandar mensagem para mim no WhatsApp, tá bom? Obrigada. Então, vocês entenderam agora o estado normal do medo, gente? Para todas essas situações, há o quê? Há um porquê, né? Há uma causa, tá bom? E aí nós vamos ter aí situações que aí vai ser um transtorno. Por quê? Como eu já disse anteriormente, né? Essas ações são de cunho de existência do ser humano, tá bom? Para ele sobreviver. E aí o que, que acontece? Tudo isso acontece, obviamente, na mente, né? E aí nós temos aí o que? Por exemplo, eu vou começar falando do transtorno do pânico, depois das fobias em suma, né? Que são estados de medo, né? O que, que é o pânico? O transtorno do pânico. Eu falei o que era o pânico, né? O que, que é o transtorno do pânico? O transtorno do pânico ele ocorre quando o seu corpo reage como não, nessa situação, né, de uma necessidade de sobrevivência, tá? Por um perigo iminente, sem que esse perigo esteja presente. E no caso do transtorno do pânico, não se tem aí um gatilho específico, tá? Simplesmente a pessoa entra nesse estado, tá? E não consegue se entender muito bem, né? E aí o pior de tudo é que ela começa a emparelhar, né? Então aí ela entrou no elevador, teve um ataque de pânico. Aí ela já não entra mais no elevador para poder evitar ter ataque de pânico. Ela entrou numa loja de sapato e teve um transtorno do pânico. Aí ela já não vai mais em loja de sapato. Beber uma água, que eu tô meio, já tá meio ruim. Foi no shopping, teve uma crise. Foi no supermercado, teve também. Aí ela começa a evitar, né, de ir nesses lugares e vão só diminuindo as habilidades sociais dessa pessoa, né? Porque ela vai emparelhando essas crises de pânico dela com com os locais, né, que elas estão, até chegar ao ponto de ficar só em casa, né, nos casos mais graves, né? Não sair para E é nada. errado a gente tentar levar a pessoa ou obrigar no modo de falar, mas fazer com que ela volte àquele lugar, Lucas? Então, o trabalho, né, o tratamento do pânico, o tratamento psicológico, ele vai se basear em quê? Primeiro, explicação do conhecimento do que é o transtorno do pânico, igual eu estou falando com vocês, né? Entender que não há um perigo real, né?
embora que ela sinta aquilo, principalmente isso vem com uma ideia de que eu vou ter um infarto, visto que não tem nenhum perigo, né? E meu Uhum. coração está disparado, né? E aí você vai trabalhar ali, principalmente com uma técnica chamada Calm-se, né? Que consiste em na pessoa fazer respiração para dar uma diminuída nessa tensão, esperar por um tempo, pensar, ter consciência de que aquilo ali vai passar, que não é nada, não piorar o quadro dela, né? Ela vai ter as reações fisiológicas, mas ela vai ter consciência de que aquilo não é dela. Entendeu a Uhum. diferença? Uhum. Então, com isso, ela consegue voltar a ir em outros lugares, né? Porque se você levar a força, não. Você pode até piorar a situação do sujeito, dependendo da situação, Ah, tá. né? Então, Uhum. a grande questão que quando a gente trabalha na TCC com um transtorno do pânico, né? TCC é terapia cognitivo comportamental, tá? Do trabalho. A gente foca primeiro, né, em explicar, fazer a pessoa ter conhecimento de que transtorno que é esse, né, do porquê que ela está tendo isso, porque a partir do momento que ela conhece, que ela sabe o que que é aquilo ali, ela já vai Uhum. pelo menos aceitar. Peraí, eu sei que eu estou sentindo, eu sei que eu estou em pânico, eu sei que eu estou extremamente incomodado, mas sei que não é isso que vai me matar, sei que não é isso, embora esteja me incomodando, me incomode, né? Sei que não é isso, não vai acontecer nada de ruim, né? Vai passar, porque é assim que vai acontecer, passa, né? No máximo meia hora uma crise de pânico, no máximo meia hora ela já passou, né? Não quer dizer que a pessoa não possa ter outras, tá? Uhum. Mas em suma, em até uma hora já passou. Uma hora, acho, meia hora. A baixa, né, dos níveis de ansiedade, no máximo meia hora, tá? Ele tem menos, mas aí ela vai aceitar, né? Então a primeira coisa é aceitar que o que acontece com ela, né? Depois ela avalia em volta, continua tendo respiração, né, porque ajuda a diminuir, né, você está ativando o sistema parasimpático, ajuda ali como fala, ajuda a entender, né, aquilo que está acontecendo com ela, né? Aí ela vai se tornar. O que acontece, né? Quem tem transtorno do pânico, em suma, ele é um dos sujeitos, e tem um tratamento bem feito, eu sempre comento assim, que são os mais corajosos, né? Porque coragem não é não ter medo. Coragem é saber enfrentar os seus medos e não desistir, né? E aí é exatamente nisso que consiste o tratamento de um transtorno do pânico, né? O que que é? Entender isso aí, fazer essa técnica do acalme-se muito boa, né? Eu consigo entender isso, eu consigo, espero, passou, eu consigo levar minha vida normal de volta, tá bom? Então, nisso que consiste o tratamento da síndrome do pânico. E aí, você pode entrar também com algum, como é que eu posso falar? Algum medicamento, né? Porque, principalmente anti-ansiolítico, para diminuir, né, o nível da ansiedade. Nós vamos ver principalmente benzodiazepínicos, né? E aí, com isso também, né, pode ser que, junto ao transtorno do pânico, todo o sofrimento que o sujeito está vivendo sem entender, ele pode gerar ali uma depressão, né? Igual eu comentei sobre aquela, aquele experimento dos ratos, né? O rato estava lá, então você pune ele começa a ficar agitado, tentando sair da gaiola, tentando sair. Até que chega um momento que você continua punindo ele com choque, ele fica parado. Você para de punir, ele fica parado. Você instalou um comportamento depressivo ali.
né? E aí, às vezes, o que acontece? O transtorno do pânico, por ele estar ali, né, sempre punindo essa pessoa, ele pode gerar também um quadro depressivo nesse sujeito, tá? E aí também se entra com o antidepressivo junto com o anti-ansiolítico, né? Para elevar o moral desse sujeito, né? O humor dele, né? Ao mesmo tempo que você vai diminuir a ansiedade, né? E evitar coisas que possam gerar gatilho, como, por exemplo, o próprio cigarro, né? Ah, mas cigarro não acalma. Cigarro acalma quando você fuma ele. Depois que a nicotina ela é dissolvida, por exemplo, que você quer o cigarro, você tem ali um leve momento de ansiedade, né? Porque enquanto você quer ali, né, fumar, a ansiedade é aquela famosa vontade de fumar, né? Então, nesse momento, o que acontece? Pode ser um gatilho para que uma possível, né, crise, né, de pânico ocorra. A partir desse pequeno momento de ansiedade ali, pode ser que uma crise do pânico ocorra, né, emparelhado aí com essa ansiedade em querer fumar, tá bom? Por isso é evitar fumar quando se tem síndrome do pânico. Entenderam? Tirou. Oi? Eu acho que agora dá pra falar. Aqui, né, o tratamento, né, consiste em anti-ansiolítico e antidepressivo, igual eu falei, né? Porquê, também falei o porquê. E o psicoterápico, né, fazendo essa dessensibilização dos estímulos, por como, né? Principalmente através do controle cognitivo dessa ansiedade, porque é uma crise de ansiedade, na verdade, né? Então, tudo aquilo ali é uma crise, na verdade, é uma crise de ansiedade violenta que chega a ser pânico, tá? E aí, já que eu falei, agora a fobia é um dos tipos de fobia, deixa eu ver se tem as outras fobias aqui. Não. Então, deixa eu falar aqui das fobias também, tá? O que são fobias, né? Aqui está a agorafobia, né? É, no caso, ela é uma das fobias, né? Das várias fobias, né? No caso da agorafobia, o que é o gatilho, né? O gatilho está em expansão muito aberta, né? O local aberto com muita gente, né? E aí a pessoa tem o quê? Uma crise de pânico, que na verdade é um quadro de pânico, um quadro de fóbico, né? De extrema ansiedade, porque ela se sente acuada com muita gente próxima, né? E não se sente sente que não tem para onde ir, né? Então, na agorafobia é esse medo de lugares abertos. Mas nós temos várias fobias, né? Uma das mais famosas é a aracnofobia, né? Por causa do filme principalmente, né? E outras fobias, fobia de sapo, fobia de cobra, fobia de barata, né? Mas aí que tem essa questão, há um gatilho, né? O que é um gatilho? O que é uma fobia, né? A fobia é essa situação, né, de estar, de sentir, né, um medo gigantesco sobre algo, né, ou algum objeto ou algum tipo de animal que, em suma, não causa, né, não tem um porquê, né, de causar esse medo todo que o sujeito sentiu, tá? Então, ele é um medo irracional de um gatilho que não causaria, né, esse perigo no qual o corpo tá reagindo. E aí a principal forma de trabalhar com a fobia, né? Se for dentro da farmacologia, você vai trabalhar com anti-ansiolítico, mas nós da psicologia vamos tratar principalmente com uma técnica que a gente chama de
dessensibilização sistemática, que consiste em quê? Né? A grosso modo falando, num tratamento que vai visar, né, tirar, né, destruir essa ideia de medo, né? Como? Você começa ali fazendo a pessoa pensar sobre a situação, porque só de pensar a pessoa já entra em ansiedade, né? Num quadro de ansiedade extrema, né? E aí você vai trabalhando esse pensamento, essa possibilidade e tal, até chegar no ponto dela começar a acostumar com a ideia e você conseguir, por exemplo, tá? Chegar lá e colocar essa pessoa, né, junto com aquele estímulo que é aversivo dela, né? Então, você consegue curar uma fobia? Sim, você consegue curar uma fobia, né? Uma fobia, tá? Como? Colocando esse, né? No final de tudo, colocando, depois de um bom trabalho de pensamento, né, de trabalhando, esse estímulo aversivo em contato com essa pessoa e essa pessoa não ter mais essa ansiedade frente ao estímulo, né, aversivo. Existia uma técnica que não é usada mais, né, que chama assim implosão. Tá? Em que consistia a implosão? Por exemplo, você tem medo de rato, você tem medo de barata. Então, eu te prendo numa sala, né, cheia de barata. Então, eu sei que a barata não vai te fazer mal. Uma pessoa ela entra em um estado gigantesco de ansiedade, né? Literalmente chega em um estado gigantesco e essa pessoa não pode sair daquele local até que essa ansiedade passe, né? Ela não vai morrer por causa disso, tá? Porque uma Mas se barata a não vai... pressão, a adrenalina for forte, ela não morre, não? Quê? Se der uma adrenalina forte pelo medo, pelo trauma dela, não morre, não? Não, não morre. Ela vai estar num estado de ansiedade ali. A não ser que se ela tiver uma predisposição cardíaca que possa vir a acontecer, sim. Mas se ela Ah, não, tá. se não tiver uma predisposição de algo cardíaco, não morre, tá? Tá. Embora que ela vai ter um sentimento de que vou morrer, tá? Aí, Uhum. mas não é uma técnica que não é usada mais, porque ela tem várias questões, não só éticas, mas também... Ela é a famosa tratamento de choque, sabe? Ah, tá. Se coloca ali no extremo do extremo e a pessoa não tem como fugir, né? E aí ela tem um pico de ansiedade gigantesco, tá? Mas como ela não tem como subir, fugir, ela tem que ficar no mínimo 30 minutos frente a em contato, né, com aquele estímulo aversivo, até que essa ansiedade diminua, tá? E aí, geralmente, quando sai, ela sai já. Ela acostuma com a coisa, né? Por quê? Porque depois que a ansiedade baixa, ela viu que ela não morreu, né? Ela elimina esse medo aí, tá? Era uma técnica usada, hoje não é usada mais, por quê? Por várias questões, né? Uma delas é que se, por algum motivo, né, essa pessoa ela for retirada ali antes de que isso aconteça, o quadro pode inclusive piorar, né? Ela pode ter aí uma versão maior pelo estímulo do que ela já tinha anteriormente, tá bom? Uhum. Então, o mais correto, né, e o mais ético, consiste exatamente nessa dessensibilização sistemática que vai levando, né, primeiro com pensamento, depois com foto, depois com brinquedo, até chegar no objeto fóbico em si, né, e a pessoa acostumar, né, com aquele estímulo ali, vendo que não é um perigo real, né, da cabeça dele. Tá bom?
ciclotimia, né? Ô, gente, ciclotimia é aquilo que nós... O que é ciclo? Ó, vamos pensar, o que é ciclo, né? Ciclo é um ciclo, né? É um ciclo que vai e volta, né? Faz um ciclo completo, vai e volta, né? E aí, você tem aí timia. Timia é humor, né? Então, o humor que vai e volta, né? Isso aí vai ser a ciclotimia, né? Em outras palavras, isso é o que nós chamamos anteriormente de quê? Transtorno bipolar, né? Então, é um ciclo do humor, né? Esse ciclo ele vai da mania ou da hipomania à depressão, melancolia, né? E aí o diagnóstico da ciclotimia, ele é dado geralmente, tá? Os viradores, né? Eles têm aí cerca de quê? Geralmente, tá? Alguns dos casos mais clássicos aí, o sujeito fica de 3 a 6 meses no período de extrema euforia e de 3 a 6 meses no período de extrema depressão, né? Quanto mais rápido eles forem viradores, né, mais difícil é o tratamento, tá? Até então, e por que você não vai tratar então a ciclotimia com antidepressivo? Né? Porque o antidepressivo ele vai trabalhar o down, mas ele não vai trabalhar o up, né? Então, até então, o único medicamento para se tratar a ciclotimia era o lítio, tá? O estado de hipomania, né? Que é aquela coisa de estar... Não chega ao estado de mania de se colocar em risco totalmente sem... O sujeito em estado de mania, né? Ele se sente todo poderoso, né? Ele vai lá no banco, pega todo o dinheiro que tem, gasta, faz farra, sem pensar no dia de amanhã, né? Isso aí é uma crise de mania clássica, né? Gasta, dá presente para os outros, tu tá feliz demais com tudo, e aí o pior de tudo, né? Ele começa a se achar, como é que eu falo? Tem poderes, né? Além de tudo, se imortal, né? Ele pode tudo, na verdade, ele acha que ele pode tudo, e aí ele pode se colocar, né? Numa situação aí de risco, né? Então, o problema da mania é exatamente esse, né? A pessoa chegar a se colocar em risco, a própria vida em risco, por achar que tem todo esse poder, né? Esse vislumbre aí, né? Um filme que eu indico para vocês poderem estar assistindo é o filme Mr. Jones, com se eu não me engano, acho que o George Clooney. George Clooney? É um bonitão que Simone é doida com ele, né? Ai, ele ri demais. Aquele mesmo que fez... Não, Richard Gere. Mesmo que fez Uma Linda Mulher. Se eu não me engano, Mr. Jones é com Richard Gere. Se vocês forem lá naquela plataforma que eu falei com vocês, o Stremio, tá? Se eu não me engano, tem ele lá. Lembrando que vai ter ele legendado, tá bom? Vocês vão ver que logo no início ele arruma... outra coisa, as pessoas em estado de mania são extremamente carismáticas, né? Convence você muito bem porque ela está super feliz. É uma coisa fantástica, né? Mas ela chega até ao ponto de se colocar em risco, né? E é exatamente isso. O filme começa assim, né? Não vou dar spoiler não, porque eu não vou falar de final. Vou falar do início. Então, na hora que você começar a ver, você vai ver, né? O sujeito ele já está em extrema euforia, parece que ele era carpinteiro, tinha uma obra lá, e ele já chega para trabalhar na obra, já conversa com o dono, extremamente carismático, com o dono não, comércio de obra, extremamente carismático, e ele ali,
ele já convence de trabalhar e tal, e aí até chegar um momento no qual ele está lá trabalhando no telhado e tal, e ele se expõe, né, sem equipamento de segurança nenhum, num local que ele poderia cair. Se ele caísse, provavelmente ia ter um machucado feio, sabe? E um colega lá segura ele e tal, aí ele pega e sai, né? Vai no banco, pega o dinheiro todo que ele tinha no banco, vai para a ópera, leva a mulher, né, que ele acha na rua linda para a ópera, né? No meio da ópera lá ele sobe no palco, e canta junto, sabe? Tipo assim, achando que pode tudo, sabe? E aí depois ele já mostra ele, né? A posteriori aí com a depressão também, né? Extremamente deprimido. E isso é bem característico, né, da ciclotimia, tá? Às vezes a pessoa não tem um estado de mania, mas tem um estado de hipomania, tá? Que também não chega a ser, né, tão alto como a mania, tá? Mas também tem essa elevação aí, né, do humor um pouco além do normal, tá? E aí tem um problema do quê, né? Da mesma forma que você tem altos, você tem baixos, tá? E aí pode ser que não seja aí uma mania, mas a hipomania depois leva a um estado depressivo. O tratamento até então, ele era realizado com o quê? Com a única medicação que era até então utilizada para trabalhar a ciclotimia, de forma em suma, né? Ou transtorno bipolar. Ô, gente, nós já estamos no DSM-5, tá? Aqui está o DSM-3, aqui nós já estamos a 5. Depois do 3, 3R, 4, 4R, nós estamos 5. Só está falando aqui que a impressão que perdurou, o quê? Deixa eu ver aqui. A ciclotimia foi um temperamento. Você está falando que a primeira vez que foi colocado foi em 80 de DSM-3. Mas perdura até hoje, tá? Então, vamos só falar do tratamento, né, da ciclotimia, né? Até então, se trabalhava com lítio, tá? O lítio, o carbonato de lítio, né? Como controlador desse humor aí, tá? Só que o lítio tem um problema. O lítio, ele é extremamente tóxico. Então, você tem que fazer uma coisa chamada litimia, que é o quê? Que é você vai você faz um exame, né, para saber qual que é o nível sérico. O que é nível sérico, né? O nível de lítio que está dentro da célula ali, tá? Por quê? A quantidade terapêutica e a quantidade tóxica são muito próximas. Então, você tem que fazer essa litimia, que é esse exame, para poder ver qual que é o nível de lítio que você está tendo ali. Para quê? Primeiro, para que ele faça efeito. E segundo, para que não ultrapasse e se torne tóxico, tá? E aí, muitas das vezes, até então, só o lítio era usado, né? E tinha alguns problemas, principalmente porque as pessoas têm o hábito de que minha cabeça está doendo, eu vou lá e tomo o quê? Uma dipirona. Ah, ainda está doendo, o que você vai lá e faz? Geralmente, o que as pessoas fazem? Auto se medica. Toma outro. Toma um Dorflex, toma uma Neusa, toma qualquer coisa. Não, e aí não passou, toma outra, não é? Toma. E no caso do lítio, isso não pode acontecer, né? Então, muitas das vezes, né, a pessoa, se ela está ali tomando, aí, não, ficou ruim, dá mais um remédio para ele. Não, não pode. Tem que ser aquele remédio, naquele horário, aquela dosagem, que é específico para ele no lítio. Até então, só o lítio era trabalhado como um estabilizador do humor.
né? Diferente aí do antidepressivo, não, ele era um estabilizador do humor que fazia com que nem subisse nem descesse. Depois descobriu-se que... Comprimido ou é um líquido, Lucas? Oi? O líquido que você está falando é o nome do medicamento, seria um líquido ou comprimido ou é como se diz, existe antidepressivos, antipsicótico. O lítio é o nome do medicamento ou é algum grupo desse? Não, o lítio, ele é a substância, né? O lítio se joga lá na No tabela Google. periódica, tem lá o lítio. Assim como tem oxigênio, como tem hélio, como tem sódio, tem lá lítio. Só que no caso usa o carbonato de lítio em forma de comprimido, tá? Ah, tá. Mas é É o próprio medicamento, é a a fórmula. substância, não é nem fórmula, né? É a substância mesmo pura, tá? Ah, tá. No caso, o carbonato de lítio, tá? Em comprimido. E aí a dosagem tem que ser adequada a cada um, né? Fazendo o Uhum. quê? Ao mesmo tempo, fazendo essa litimia para ver qual que é o nível sérico de lítio nessa pessoa, qual que é o nível, né, dentro das células que a pessoa está tendo de lítio. Se for muito alto, é extremamente tóxico. Se for muito baixo, não faz efeito. Tá? Até então, tá? Porque depois descobriu-se que alguns alguns anticonvulsivantes de grau médio, leve médio, têm aí um efeito também de estabilizador do humor, como, por exemplo, o topiramato, o ácido valproico mesmo em si, tá? Então, notou-se que esses anticonvulsivantes de nível médio e leve, o que exclui, por exemplo, o famoso Gadernal, porque o Gadernal é um anticonvulsivante de nível alto, né? Então, ele não tem efeito, por exemplo, para a ciclotimia, tá? Enquanto os de nível moderado a leve têm tido, né, esse efeito muito positivo no tratamento aí da ciclotimia, né, vulgo transtorno bipolar, né? A cleptomania eu já falei na semana passada, né, que é a questão do roubo patológico. Distimia. Então, a distimia, o que que ela é, né? Ela é uma depressão leve prolongada, né? O distímico, né? Ele tem ali um quadro que é necessário fazer o quê, né? Não se tem aí fases de exaltação do humor, tá? Mas também não tem um quadro de depressão extremamente também não tem um estado aí de depressão profunda, grave, né? Moderada grave. Ela é uma depressão leve, mas que não passa, né? E tem uma duração muito grande, né? E aí você vai fazendo um tratamento, né? Não só com medicamento, né? Mas uma psicoterapia para poder fazer uma reprogramação, né? Dessa interpretação da realidade criada, né? E aí ter esse humor, né? Conseguir controlar esse humor de uma maneira mais adequada. Tá bom? Como eu falei, né? Antidepressivo, no caso aí, os princípios núcleos emocionatórios, as novas gerações, no entanto, vem apresentando melhores resultados. O que é nova geração, tá, gente? São os IRSS. Nós vamos ver isso depois que eu vou estar falando com vocês. Hoje, o grande cargo-chefe, né, dos antidepressivos
é a venlafaxina, tá? Assim como a bupropiona, né? Que são medicamentos caros, tá? E que atuam em outro sistema, tá? Mas eu não vou entrar em detalhe disso, não, porque eu vou dar uma aula só disso. Vocês vão entender o que são os tricíclicos, o que são os IRS, IRSS, o que são os atípicos, né? E como que cada um funciona, tá? Depois eu vou falar uma aula só disso aí. Então não precisa ficar preocupado, não, porque aí nesse caso eu vou estar trabalhando mais profundamente. Bem, esse daqui é um negócio complicado. Transtorno do estresse pós-traumático. Ô, gente, o que acontece no transtorno do estresse pós-traumático, né? Ele foi muito estudado, principalmente na época da vinda dos ex-combatentes da guerra nos Estados Unidos, né? Vem até então normal, tá? E depois de um tempo começa a ter algumas recordações, né? Isso depois de um tempo, fica uma latência, né? E aí depois há-se essa tragédia, tem-se uma latência, né? E depois essas lembranças vêm e começam a criar, né? Situações quase que impossíveis para as pessoas. Por exemplo, isso muito comum, né? Principalmente em que, para a nossa sociedade agora, nós não estamos vivendo em guerra, né? Mas uma das coisas que acontece muito, por exemplo, é abuso, né? Então, a criança ela é abusada, né? Aí ela tem um período de latência. Quando ela está adulta, o que acontece? Né? Ela lembra, ela começa a ter sonhos, ela começa a ter recordações assim vívidas, acorda em pânico, né? E aquilo ali começa a causar transtorno para a vida do dia a dia dela, né? Ela revive esse momento da tragédia, que até então ficou latente, de uma maneira extremamente apavorante, né? De uma maneira que a impede de ter, né? Uma vida normal, né? São traumas aí, por exemplo, principalmente de abuso, né? Que, por exemplo, a pessoa, né, foi abusada quando criança sexualmente, por exemplo. Chega na vida adulta, ela tem uma crise aí, né? E aí ela não consegue de forma nenhuma, além de tudo, ela não consegue de forma nenhuma manter relação sexual com outra pessoa. Por quê? Porque aquilo lhe remete a ela, né, a causa original, o medo e o sofrimento original, por mais que seja uma pessoa nada a ver com quem fez o rolê anterior, saca? Tá? Então, assim, isso é extremamente complicado. O transtorno do estresse pós-traumático também pode vir não só do abuso sexual, mas também, por exemplo, do abuso físico, moral, né, de uma catástrofe, né, por exemplo, um tsunami, um terremoto, né, alguma coisa que seja extremamente perturbadora, né, um assalto, né, um Um acidente. tiroteio, um acidente, exatamente, né? Por isso a necessidade de frente o que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, né, gente? Por que a necessidade de se ter ali um acompanhamento psicológico logo de cara após um evento, né, catastrófico, tá? Ou uma situação extremamente catastrófica, para evitar que chegue a se transformar num transtorno de estresse pós-traumático, né? A melhor forma de evitar é evitar, né? Evitar é sempre melhor do que remediar, né? E aí a principal forma aí de evitar é, logo assim que tiver a tragédia, se ter um acompanhamento para poder a pessoa conseguir elaborar isso aí e não jogar para latência, para que isso volte depois, causando extremos problemas na vida dessa pessoa, né? Desde a da questão de ter sonhos, né,
acordar em pânico, etc. e tal, até mesmo situações de possíveis ideias delirantes, né? Ideias que não condizem com a realidade compartilhada. Por quê? Por um julgamento, um pré-julgamento de algo que ela viveu anteriormente. Então, ela fica ali, de certa forma, com o julgamento da realidade comprometido, né? Devido a isso que aconteceu anteriormente. Tá? Então, é isso nisso que se caracteriza o transtorno de estresse pós-traumático. Né? Você tem um trauma, tem uma tragédia, você testemunha aquilo, você vive aquilo, que foi intenso de alguma maneira, há-se um tempo de latência, e depois isso volta, e volta causando sérios problemas, tá bom? O tratamento, né? Bem, ainda é complicado tratar o transtorno de estresse pós-traumático, né? Você tem aí o uso, né, de antidepressivos, tá? Alguns antiansiolíticos também são utilizados, tá bom? O topiramato, ele entra aí, tá? Ele tá sendo colocado ali, né? Ele entra muito com porque o topiramato, ele é o que, na verdade? Né? Ele é um anticonvulsivante. Mas só que ele se notou muito eficaz, né, em algumas situações para controle do humor, como, por exemplo, a própria ciclotimia, né? E no transtorno de estresse pós-traumático também ele tem se demonstrado muito bom. Bom? E obviamente, né? Até falei, né? Acabei de falar aqui que ele é anticonvulsivante, estabilizador do humor. Também aí um tratamento psicológico para lidar, né, com como lidar, na verdade, né, com essa situação, né, como lidar com esses medos que estão enraizados, né, e colocar isso para fora, trabalhar isso para fora, julgar isso para fora, né, e conseguir ressignificar, reelaborar a vida, né, frente àquilo que acaba sendo, voltando como vívido, né, e é extremamente complicado, tá? A piromania também eu já falei, está repetitivo aqui, né? Vocês me desculpem, que é a relação, né, do fogo, né, o, essa ansiedade em colocar fogo nas coisas, né? Nós temos aí os transtornos somatoformes, tá? O que são os transtornos somatoformes, tá? Isso antigamente, Freud colocou isso como a histeria, né? O quadro de histeria. Então, o que é que são? Né? São queixas de coisas físicas, tá? Paralisias, né? Cegueiras, ou alguma falha aí de alguma coisa, sem que quando você pega e faz todos os exames físicos, né, tá tudo ok. Mas a mente cria aí, né, essa paralisia, essa cegueira. É o caso da Ana O, por exemplo, o famoso caso da Ana O, né? E aí, a sua paralisia, o seu problema, ele é totalmente mental, na verdade, né? A mente criou essa situação, tá? Eu vou falar isso por último, porque está dando horário, né? Tem Nelson aí, e senão eu não paro mais. Então, o transtorno somatoforme é a antiga histeria, né? No qual você faz todos os exames médicos biológicos, tá? Frente aí a algo que se demonstra como clínico, tá? Mas não tem nada orgânico que explique, né, o porquê dessa disfunção, o porquê dessa queixa, né? E aí, na verdade, quando você vai notar, tudo isso é uma criação que
psíquica, tá? E aí, obviamente, que você vai ter um tratamento na área da psicoterapia para poder lidar com isso, ver o que é a causa disso, né? O transtorno somatoforme foi a base, né? Da teoria freudiana psicanalítica, né? Na época como histeria, quando ele escreve tudo, principalmente baseando ali, né, na clínica com a Ana O, que era o nome clínico da Berta Pappenheim, né? Não estou falando que só a psicanálise trabalha, não, tá? Mas eu estou falando só que uma referência histórica aí, que esse foi um dos principais, né? Uma das principais situações aí que ajudou, né, ao desenvolvimento aí da teoria psicanalítica. E eu tenho mais uma curiosidade sobre os transtornos somatoformes, né? Nesse nosso último, agora, mal do século, nós temos como mal do século o quê? A depressão, né? O mal do século passado foi a histeria, que foi exatamente os transtornos somatoformes, né? Só uma curiosidade aí para vocês, tá bom? Ô, Lucas, eu não consegui compreender. Não, me dá um exemplo, por favor. Por Você exemplo, falou da Ana O, mas eu não sei quem é a Ana O. você não lembra que eu falei isso mês passado, não, né? Não. Ana O foi a paciente mais famosa do Freud. Então, ela chega a ter um caso, por exemplo, que ela fica paralisada, ela não mexe as pernas. Hum, Tá? Aí ele na época ele trabalhava com hipnose, e aí ele, trabalhando com a hipnose, ele tira o sintoma, né, psíquico da perna dela, ela volta a andar, mas ela fica cega. Ou foi o contrário, agora eu não lembro. Acho que ela entendi. estava cega, depois ela fica paralisada da cintura para baixo. E não tinha nada clínico, né? Toda essa questão aí era toda psíquica, né? Essas Uhum. paralisias, a cegueira e etc e tal, eram, na verdade, causas psíquicas, tá? E aí, por que somatoforme? Porque a somatização toma forma, né? O Tá. sintoma toma forma, tá? Essa é a coisa, o sintoma dá uma forma física. Então pode ser, por exemplo, uma paralisia no rosto, né? Pode Entendi. ser, várias coisas podem acontecer. Uma paralisia de um braço, tá? Mas na hora que você vai Uhum. analisar tudo, não, biologicamente está tudo ok. Inclusive do cérebro em si, no orgânico, está tudo ok. A causa Uhum. é o quê? Psíquica. Entendeu? Ok. Ficou mais claro para você agora? Deu. Então, gente, já deu meu horário, né? Você tem aula com o Nelson agora aí. Na verdade, eu tinha até de parar um pouco antes, né? Mas hoje eu comecei tarde devido a toda a situação que nós tivemos com a luz aí na nossa cidade, né, gente? Eu vou me despedir de vocês. Na semana que vem a gente vai ver os transtornos, de Ô, Lucas, eu vou somatização. te mandar uma mensagem. Você me explica para mim a diferença lá no Zap da somatização pela a somotamafose? Sim, mano. Você pode mandar que eu respondo para você. Tá Então bom? tá bom. Valeu, obrigado. Até mais. Gente, então vou interromper aqui a aula, né, para a gravação